E a tua conexão com Deus, em algum momento dessa trajetória inicial, tu teve alguma dúvida de que ele existia? Teve algum momento de revolta ou tu sempre teve fé? Não, eu sempre tive fé. Meu único momento de revolta foi quando eu fui fazer teologia, seminário. Entendeu? Eu fui estudar os originais, né? Eu aprendi a falar grego e hebraico, né? Tive origem em algumas coisas, acesso a algumas coisas em latim. E os meus professores na época, que eram todos pastores, eles não acreditavam muito em Deus. A ciência complicou a fé deles. O que a ciência fez comigo, o que aguçou a minha fé, me fez procurar absolutamente tudo histórico para mostrar que a Bíblia não errou. Na cabeça deles aconteceu o contrário. Eles começaram a se decepcionar com o que a Bíblia traz como dualismos. Nós dois queremos descrever o Caio. É Caio, né? Okay. Você vai escrever de uma forma. Você vai descrever de uma forma e eu vou descrever de uma outra forma, por causa da nossa interação com ele. Uma terceira pessoa, quando ver os nossos relatos, pode achar que o Caio é duas pessoas completamente diferentes. Sim. Então a Bíblia traz isso, porque são narrativas de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E quando você pega isso, algumas pessoas falam, poxa, a Bíblia está errada. Não é, isso é chamado de dualismo. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Mas aí como é que se decide ou se sabe qual é o ponto mais claro? O que está certo e o que está errado? Na realidade, não é o que está certo e o que está errado. É só você entender o contexto. Você tem que ir para aquela época. Você tem que ir naquele século, naquela cidade, entender o governo daquela época. E isso a Bíblia não te dá, mas a história te dá. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande. Só que ela chama ele de urso. O Daniel vai falar sobre um governo regido por um urso que vai se dividir em 4 e não vai ter, esse governo não vai ter herdeiros, então ele vai perder por um governo que será dividido em 4. A história vem milênios depois e fala sobre Alexandre o Grande, que era chamado o urso da Grécia, entendeu? Que movimentou, se tornou um maior império por causa da sua força. Alexandre o Grande era gay, logo não deixou descendentes, perdeu para o Império Romano, que virou uma tetrarquia. Foi dividido em 4. E por que chamavam ele de urso? A Bíblia dava nomes para os impérios. E aí a história também tinha mania. Por exemplo, dependendo da visão do general, ele tinha um apelido. Alguma coisa pegava na personalidade dele. Entendeu? A força, a guerra, entendeu? Então você vê batendo. Então eu, sempre gostei muito de história e geografia, eu fui me inserir no contexto local para entender aquilo que a Bíblia me deixava como dúvida. Isso aguçou mais a minha fé e não me afastou. É por isso que quando eu me formei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula na faculdade. Porque eu não queria que as pessoas que entrassem lá perdessem a fé, porque eu vi isso acontecendo a todo tempo. E eu cheguei no início a falar, puxa, tanta coisa aqui está diferente, está estranha. Será que é mesmo? Quais eram os principais pontos que tu teve que estavam te deixando em dúvida e que tu confirmou depois de estudar? Por exemplo, a doutrina calvinista de João Calvino, ela fala muito sobre a predestinação. O que é a predestinação? Deus é onipresente. Então ele sabe de tudo. Mas ele também é pré-onisciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. No entanto, que ele já escreveu como que o mundo vai acabar. Está o livro de Apocalipse para a gente, que no resto do mundo se chama Revelações. Então, a doutrina de Calvino ela foi interpretada de uma forma errada, aonde Deus, por saber de tudo, ele já decretou quem está no céu e quem está no inferno. Isso faz com que nós, seres humanos, independente do que a gente faça, nós seríamos apenas marionetes na mão de um Deus irado. Sim. Ou um Deus sarcástico. E também não tem livre-arbítrio, porque já está escrito tudo que a gente ia fazer. Exatamente. Aqui. Então, por exemplo, eu pegar o celular aqui e levantar... Estava escrito. Estava escrito. Né? Maktub, como diriam os muçulmanos. Já estava escrito. Mas, e aí você vê que não. Quando você vai estudar as escrituras no original, você vê que a predestinação de Deus ela é sempre para o céu. Nunca para o inferno. Então, as pessoas elas têm a opção de não quererem Deus. Mas Ele traça seu caminho para que em algum momento
você tenha um encontro com ele. E a gente vai ter esse encontro mesmo se não acreditar ou se não tiver fé durante a minha vida aqui? Então, em algum momento você vai encontrar Deus, no além ou aqui, né? Mas a religião, ela bota alguns princípios. Isso que eu falo eu vou ser muito massacrado por causa disso. Mas a religião, ela traz alguns princípios que não necessariamente são princípios para você encontrar Deus. Porque Deus não é o Deus que nós brasileiros pregamos e anunciamos. Deus, ele é atemporal. E ele se revelou para a gente daquele jeito. E nós chamamos de Deus. E nós só chamamos ele de Deus porque o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos gregos em Atenas, viraram para ele e perguntaram assim: quem é o seu Zeus? Ou seja, quem é o seu máximo, o supremo, o Zeus do panteão? Aí ele falou: o meu Zeus é Theos. Então, Deus. Por isso, teologia. E aí surgiu o nome Deus. Porque o nome de Deus são 4 letras hebraicas que ninguém sabe traduzir. Porque é Yod, Resh, Vav, Resh. E como o hebraico não tem vogal, pode ser Yavé, Yeoa, Yeoa, Yeou. Você está entendendo? O importante é que você acredite num ser supremo que criou todas as coisas. O que é a Bíblia ou a revelação de Deus para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Existe um ser supremo. Ele te ama a ponto de enviar o filho dele ou uma manifestação dele para morrer. E se você crê nisso e faz o bem, pronto. Você resumiu toda a Bíblia. E todas as crenças. E por que é um livro tão complicado de entender? Porque é feito para pessoas. E pessoas são complicadas. Mas é que é muito complicado. Eu já tentei ler. Às vezes eu leio algumas frasezinhas assim. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma Bíblia minha que eu traduzi numa versão um pouco... Traduzi não, mas eu peguei uma versão um pouco mais simplificada para facilitar. Mas, por exemplo, vamos pegar lá. O povo bate muito no Gênesis, Êxodo, Levíticos, o 3º livro da Bíblia, escrito por Moisés há 5.000 anos atrás. E aí fala, não pode usar tecido de 2 coisas diferentes. Então você não pode usar, por exemplo, essa camisa aí. Você está em pecado, você tem que ser apedrejado, porque aí tem algodão e poliéster. Você não pode misturar semente. Pô, na roça a gente planta milho e feijão. Entendeu? Você não pode comer camarão. Mulher com fluxo de sangue, menstruada, não pode sair de casa. Não pode sair de casa. Senão tem que ser apedrejada também. Então, assim, tem muitas leis que pra gente não faz sentido. Só que naquela época, Deus estava montando a primeira cidade do planeta. As pessoas viviam em tribos. Depois elas avançaram, começaram lá em Adão e Eva, vivendo em tribos. Depois elas avançaram para viver num sistema patriarcal, onde o pai mandava nos filhos, nas noras, nos netos. Dali evoluiu-se para um sistema de tribos um pouco mais evoluído. As tribos se juntaram. E aí começou a formar pequenos vilarejos, ainda sobre um regime patriarcal, que depois evoluiu para um regime de juízes e depois para um regime de reis. E aí, quando Jesus vem, já tem imperadores, governadores e tudo mais. Só que Deus está montando a primeira cidade. Ele está dizendo para o povo, não tem frigorífico, não tem luz, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Você está com um monte de tenda no meio do deserto. Ele vai te dar princípios para que você adoeça menos e morra menos. Então, quais são as carnes mais perigosas até o dia de hoje? Se alguém tem alergia a alguma carne, tem alergia ou a camarão ou a carne de porco. E carne de porco é uma carne perigosa até hoje. Ela é onde se cria as tênias, um verme, que se não tiver muito bem cozido, você desenvolve. Camarão, até hoje, com toda a tecnologia, tem pessoas que incham e quase morrem. Imagina há 5.000 anos atrás, quando não existia polaramine, fenergan, loratadina. Então Deus pega alguns desses princípios e diz, não coma. Não coma. Ele proíbe. Mas por que Deus não fala, por favor, não coma?
Então, porque ele está lidando com seres humanos. O nosso presidente, ou qualquer presidente, ou a Constituição poderia dizer, por favor, não roube. Mas com a ordem, com uma penalidade já acontece. Então, da mesma forma, ele diz para as mulheres, olha, se você estiver menstruada, não sai de casa. Qual era a justificativa? É porque há 5.000 anos não existia roupa íntima. Não tinha OB. Não tinha calcinha. Sim. Não tinha cueca. Não tinha absorvente. Sim. Não tinha água encanada para ela se lavar. Ela tinha que ir no lugar público para poder se lavar ou buscar. Então, não saia de casa, porque senão você vai sair pingando aquele sangue, que é um sangue hemorrágico, podre, porque o seu corpo expeliu. A vida não brotou, o corpo expeliu, né? O seu útero expeliu. Aquilo é um depósito de biologia que fungos vão fazer uma miséria ali, cheia de bactéria. Então, você imagina uma peste negra, só que vermelha, verde, naquela época. Deus estava cuidando do início da cidade. Mas existia uma ameaça de se comer cara de porco vai ser apedrejado? Existiam penalidades. Mas por que existia essa? Vai ser apedrejado? Justamente para que as pessoas não fizessem. Como hoje existem as penalidades, porque para existir lei precisa existir a penalidade.